Eu perguntei isso aqui nos meus stories, ó. Me contem, vocês já duvidaram de uma dor que um filho ou uma filha estava sentindo? Pedi, ó, sim, não tenho filhos. 70% já duvidou da dor ou de um sintoma reclamado pelo filho ou pela filha. Esses 70% são mais de 1.000 pessoas. E aí eu quis trazer essa história, esse acontecimento aqui pro feed para aumentar essa discussão, porque veio tanta coisa interessante no meu direct que eu acho que pode, enfim, ser útil para muita gente. Vou começar contando a história. Final de semana, no sábado, meu filho estava reclamou assim rapidamente de um incômodo no ouvido. Tão logo ele falou sobre isso, a minha filha foi lá e falou assim: também tá doendo o ouvido. Mas isso é uma atitude meio comum dela. Quando ele fala, ai, bati o dedo, tá doendo o dedo. Ela fala, ai, também tá doendo. Se ele fala, cortei aqui, ela fala, ai, também cortei. E aí, quando ela falou que também tava doendo o ouvido, não dei muita bola. Na hora de dormir, isso foi cedo, na hora de dormir, eu pus uma bolsinha de água quente no ouvido dele e ela também quis. Eu fui lá e coloquei no ouvido dela. Vocês já estão entendendo onde isso vai chegar, né? Pois bem, no dia seguinte, era domingo, brincaram, se divertiram, foram para casa do meu pai, brincaram com as primas, tocaram terror, voltaram desmaiados para casa e dormiram super cedo, como é o normal. Lá por 00:30, 1h da manhã, ela acordou e foi para minha cama, que também é normal. Eu levantei, fui até a cama dela, deitei com ela para ela voltar a dormir. E aí, a hora que eu fui levantar, ela falou que queria a bolsinha de água quente no ouvido. Eu falei, tá bom, senta lá, Cláudia, eu tava morrendo de sono. Falei, hora de dormir. Beijinho e fui pra minha cama. Deu um tempo, ela voltou pra minha cama e, enfim, pra resumir aqui, ela voltou mais umas 2 ou 3 vezes chorando pro meu quarto. Falando que tava com dor, eu meio que desacreditei, até que uma hora eu vi que ela realmente não tirava. Eu tava achando assim que era colinho, ela tava querendo um dengo, mas depois eu vi que ela não tirava a mão do ouvido. E aí eu falei, tá doendo mesmo? Ela tá. Eu falei, onde que dói? Dela, aqui. Daí quando ela mostrou dentro do ouvido, eu falei, bom, deve ser verdade. Mas eu sou pior que aquele santo que só acredita vendo. Porque eu acreditei desacreditando. Eu falei, então tá bom, então eu vou te levar no hospital, quer? Ela falou, quero. Fui com ela, era 2, 3 horas da manhã, fui levar para o hospital. Levei no primeiro hospital, tava com uma espera de quase 3 horas, levei para um outro hospital, rapidinho nós fomos atendidas. E de fato, depois da médica cavocar um tanto, cavocar, modo meu de dizer, né, mas de procurar muito dentro do ouvido, ela percebeu que de fato ela estava num início de otite. E eu ali torcendo para que a médica encontrasse algo, porque eu pensava, vou pagar um carão, porque eu tinha visto antes o ouvido dela e parecia que não tinha nada, tava lindinho. Falei, que ela tenha alguma coisa nesse ouvido, porque senão eu vou pagar um mico com a médica. E olha que bobagem, a gente às vezes fica com medo de pagar mico com o médico. Mas aí vieram vários relatos nos meus directs de pessoas falando que ou foram negligenciadas pelas mães e pais, ou que negligenciaram seus filhos, que duvidaram até de braço quebrado, perna quebrada, que demoraram 2 semanas para descobrir umas coisas assim. E aí também veio casos de repente, uma moça que falou que a sobrinha dela teve um câncer nos ossos, que começou com, pareciam dores meio aleatórias nas pernas e parecia nada demais. No fim descobriram que era um câncer. Então eu falei, cara, ao mesmo tempo que a gente meio que desacredita e às vezes não tem tanto, né? Pode ser, porque também teve relatos de mães que falaram assim, tava lá, até mancando, meu filho tava de dor na perna. Quando chegou no médico, no ortopedista, ele falou que tava brincando, que era mentira só porque ele queria faltar aula. E a mãe pagou um carão no médico. Então, assim, teve vários relatos também que são, engraçados, porque a criança estava fingindo uma dor que não tinha. Assim como às vezes era algo sentimental que ela não conseguia pôr em palavras, dizer que estava triste ou que queria um abraço, ela inventava ou colocava, né, da forma como ela conseguia expressar uma dor para ser acolhida. E aí vieram vários relatos não, mas também dicas do que fazer, enfim. E aí eu quis trazer isso para cá. Porque eu tô aqui aprendendo nessa minha maternidade recente de 7 ou quase 8 meses sendo mãe, eu ainda tô me batendo bastante. E aí eu tô aqui me batendo, tentando entender quando será que ela tá com onda, quando será que é uma dor, mas que não é exatamente a dor, ela tá querendo um colinho, tá querendo um afago, e quando é de fato algo que de repente eu tenho que perguntar pro médico, tenho que levar no médico. Dessa vez levei na madruga, voltamos quase 5 horas da manhã pra casa.
Ela dormiu 2 horinhas e meia, acordou plena enquanto eu estava um bagaço. E é isso aí, tá tudo bem. Ela tá sendo medicada, tá tudo certo. Mas o que eu queria trazer aqui era isso pra vocês. Vocês já duvidaram? Se sim, contem pra gente qual foi o desfecho dessa história. Se vocês duvidaram ou foram duvidadas. Acho que pode ser aí bem interessante.